Eu acho que uma das coisas mais interessantes é que a sociedade da era viking, primeiro assim, eu gosto sempre de tirar a romantização que as pessoas têm, né? A gente não pode esquecer que é uma sociedade que ainda se tinha escravizados, né? Então a gente tinha ali as pessoas que eram escravizadas. Mas as pessoas não escravizadas, elas tinham o máximo de equidade no sentido de justiça entre sexos, por exemplo. A mulher, ela não tinha igualdade de direitos, mas ela tinha algo muito parecido com... Ela tinha muito mais direitos do que outras mulheres tinham, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui para quem não conhece. Uma mulher na era viking, ela podia herdar terras, ela podia ser herdeira, ela podia pedir o divórcio, e quando ela pedia o divórcio, ela podia levar de volta o dote que o pai dela pagou para que ela se casasse e parte das terras do marido, que eles conquistaram depois do casamento. Isso a gente só foi ter no Brasil depois de 1977. Pois, demorou aqui, né? 1977. A mulher não podia pedir o divórcio. O divórcio era algo que só o homem podia pedir. Na era viking, se uma mulher livre fosse estuprada por um homem, a família da moça podia matar o homem, porque era uma coisa que era lei lá. Era pena de... Não tinha esse negócio de... porque eu não fiz... A própria moça podia fazer justiça, entendeu? E era uma coisa assim que não precisava esperar o julgamento. Não tinha julgamento para isso. Não tinha esse negócio de... vamos pôr panos quentes e tal. E existia um senso muito grande de comunidade, do seu lugar na comunidade. Para uma comunidade funcionar, todos nós precisamos ser pessoas e adultos funcionais. Então, todos nós precisamos saber que a gente tem um espaço nessa comunidade e que o seu espaço é importante. Mesmo que o seu trabalho não seja um trabalho que as pessoas considerem relevante, se ele deixar de ser feito, em algum momento, a sua pequena comunidade ali vai ser prejudicada por ele. Vocês aqui são um grupo. Uhum. Se um de vocês simplesmente cruza os braços por um mês e deixa de fazer tudo aquilo que ele deveria fazer, todos os outros são prejudicados, porque vão ter que fazer o trabalho do que não fez. E assim é uma comunidade. E isso acontece muito, de você não perceber o quanto o seu trabalho na sua pequena comunidade, às vezes dentro da sua própria casa, é importante. Vejo muitas pessoas falando de honrar os ancestrais, precisamos honrar nossos ancestrais. Não arrumam nem a cama que levantam quando dormem com os pais. Não lavam o copo da mãe. Os ancestrais vivos também têm que ser honrados. Então é o senso de comunidade, é entender qual é o seu lugar no mundo, qual é o seu espaço no mundo. Acho que isso é algo que a comunidade, que os vikings podem... As pessoas da era viking podem nos ensinar. Entendi. Sobre a sua vidência, como você disse, você é uma volva, é isso? Volva. Como que começou? Afinal de contas, você falou que a pessoa não ganha esse título nem nada disso. Então é como se fosse um desenvolvimento. Sem ser um desenvolvimento, porque você falou que também não existia um curso pra isso. Mas é um desenvolvimento seu consigo mesmo. É um caminho de solitude. É um caminho em que você... Inicialmente você acredita que só você é assim, e depois você descobre que várias outras pessoas também são assim. Hoje eu tenho várias outras meninas, mulheres que caminham comigo, também tem a vidência. A gente tem um círculo, né, de mulheres que tem essa questão da vidência. E o que eu faço hoje é facilitar para que elas tenham um caminho de menos pedras, para que esse caminho seja um caminho menos doloroso, né? Auxiliando com a parte meditativa, com a noção dos estados alterados de consciência. Isso auxilia muito, facilita muito, né? Limpezas, identificar um espírito que está ali para poder te auxiliar, um espírito que não está. Porque na minha vez ninguém contou. Dessa vez eu tô contando, porque vai, né, que... Então, eu acho que aquilo que a gente falou sobre a questão da comunidade, eu acho que o legal da comunidade é a gente aprender de Gode para Gode, de Vova para Vova, de Runamasta para Runamasta,
de Galdra Madre para Galdra Madre, ou seja, a pessoa que tem aquele caminho e que recebeu aquele título e vê que o outro tem a possibilidade de fazer aquilo, não enxergar aquela pessoa como um concorrente, mas como um aprendiz e um companheiro de jornada, que pode estar numa fase diferente de você da jornada, mais avançado, mais atrasado, mas é um companheiro. Então, caminhar ao lado talvez seja uma forma de você tornar esse caminho mais leve para os dois. Eu acredito que quando eu comecei no caminho, eu achei que era só a mim. E depois, quando eu comecei no caminho, eu achei que era só eu. Uhum. Depois eu percebi que não, tinham outras mulheres, e eu comecei a dar cursos, né? Porque eu dou cursos e outras mulheres começaram a sonhar, começaram a falar que tinham esse dom e tudo, e aí a gente foi despertando isso em comunidade. E aí foram nascendo, assim, vamos dizer, mais volvas. Sim, sim. Tem outras mulheres que, sem dúvida, elas têm esse dom e são muito fortes, é um dom muito forte. Eu sei que dentro da vila lá, o pessoal faz toda a vivência, como você diz, né, de como era mesmo antigamente, mas você, aqui no Brasil, não sei se aqui no Brasil existe, mas você tem, lá fora deve ter conhecimento de alguma comunidade que vive ainda como